Paz do Senhor, irmãos. Vamos para a palavra? O Lu, é Lu que tá aí, né? Não tô enxergando. É a Lu? É? Ô Lu, nós vamos usar bastante a Bíblia, tá? Me ajuda aí, Lu. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Ai, eu tô nervosa. Quem fica nervoso ao subir aqui? Você fica nervoso, pastor Rogério? Fica nervoso, pastor André? Rapaz, o povo olha pra gente e fala, você tá acostumado. Meu Deus, eu nunca me acostumo. Ai, me dá muito nervoso. Olha, Jesus amado. Vamos para a palavra. Irmãos, eu estou nervosa porque eu espero conseguir transmitir o que o Senhor falou para mim. Amém? Assim, enquanto eu estou ministrando aqui, eu sei que Ele continua ministrando ao meu coração. Amém? E eu queria, sem demora... Deixa eu ver se tem título aí, ó. Tá lá, ó, gente. Ai, Vini, você é uma benção. Que eu mandei para você, ouvindo a voz do Senhor. Depois eu pensei, era melhor de Deus. Ouvindo a voz de Deus, irmãos. Tá muito alto minha voz aí? Tá bom? E a palavra que nós vamos hoje meditar é sobre ouvir a voz de Deus. Por isso o meu temor, por isso o meu receio. Desde o dia que eu fui convidada, eu fiquei pensando, e essa é uma palavra que tem falado muito comigo. Porque muito se fala, e desde o início do culto, eu vejo a confirmação, que essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco. Porque se tem uma coisa no nosso tempo que tem nos atrapalhado, são as vozes, sim ou não? Meu Deus, é muitas vozes. É o dia inteiro, a gente chega aqui nesse culto e até nós conseguirmos pegar no tranco. É só eu. Até você conseguir pegar no tranco, às vezes está lá igual um carro a álcool e liga e dá uma acelerada e liga de novo. Porque nós estamos muito cheios. Nós estamos o dia inteiro ouvindo vozes, desde a hora que a gente acorda. A gente ouve voz do patrão, voz dos filhos, quem é mãe aí, o dia inteiro. Mãe, 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 mãe. Meu Deus do céu, se eu ganhasse R$1 a cada mãe que eu escuto, eu estava milionária. Mas a gente ouve voz do marido, e é voz no trânsito, e é voz nossa mesmo. E são muitas vozes, e a gente vive numa sociedade que mesmo quando nós estamos sozinhos, dificilmente a nossa mente para de trabalhar, sim ou não? Mesmo sozinho, mesmo quando você fala, não, agora eu vou ficar na minha caixinha do nada. Os homens têm mais facilidade de ficar nessa caixinha do nada. Mas eu tenho uma dificuldade de, às vezes paro ali, estou no sofá. E, meu Deus, mesmo eu parada no sofá, a cabeça fica... E a mente trabalhando e falando. E são muitas vozes. Só que nessa noite o Senhor quer nos ensinar e o Senhor quer nos despertar. O Senhor quer nos exortar, o Senhor quer nos orientar. Que nós temos que ouvir a voz dEle. Às vezes, irmãos, a gente mistifica muito. E essa palavra nasceu das conversas que a gente tem tido. Eu aproveito para convidar as mulheres. Mulher, você que não está participando da mesa, procura Sheila no final, procura Mi, procura qualquer mulher aqui e fala, eu queria tanto participar. As mulheres que estão indo, quem é que está indo e está aqui? Olha só, está sendo bênção? Uma bênção, irmãs. Procura, não fica de fora não. E nas nossas conversas, uma coisa que tem sido muito recorrente, às vezes a gente escuta assim, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Quem aqui já não se pôs numa situação que fala, meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz? Você está ali do fogo cruzado e você fala, meu Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Talvez você entrou aqui nessa noite e falou, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu queria te dizer que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Abre os teus ouvidos. Porque eu falo, e eu sei que isso é um questionamento do ser humano. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E Deus fala conosco o tempo todo.
O tempo todo Deus fala. E nós precisamos, como cristão, tirar essa ideia meio mística de que vai sair um fogo daqui, o ventinho dali, a fumaça, e Deus vai falar: Miriam, pode acontecer? Pode, eu não vou colocar Deus na caixinha. Deus pode tudo, mas irmãos, na grande maioria, na totalidade, assim, eu vou chutar, uns 90% comigo, eu nunca ouvi a voz de Deus audível, eu vou ser sincera. Você já ouviu, pastor? Eu, Thaís, nunca ouvi a voz de Deus audível, sabe? Igual você fala comigo. Mas Deus fala conosco, e nessa noite nós vamos sair daqui conscientes de que Deus fala conosco. Porque às vezes Deus está falando com você e você não está discernindo. Você não está ouvindo, você não está entendendo. Porque você está esperando o quê? Oh, filho, faz isso, vai ali, vira à esquerda, anda 4 passinhos, dá 3 pulinhos. E aí você está: Senhor, fala comigo. E Deus nessa noite vai falar com você. Nessa noite Ele vai te orientar. E Ele vai tirar as escamas que está no meu e nos seus olhos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Nós vamos abrir bastante a Bíblia, tá? Se você não conseguir acompanhar, pode ler no telão. 1 Timóteo 4, 1 e 2. A gente vê muito cristão frustrado, muitas pessoas frustradas. Eu já me frustrei muitas vezes. Por quê? Eu não escuto a voz de Deus. Deus só fala com fulano. Deus só fala com cicrano. Às vezes você lê na Bíblia lá, né? Deus falando com Moisés, que foi um homem que ouviu Deus face a face. E você fica frustrado, porque você pensa: quem sou eu, né? Na fila do pão. Mas nós vamos ver nessa noite que não é bem assim. Por que precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus? Por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Porque, como a gente já falou aqui, desde o início do culto, você sempre vai ouvir uma voz. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de alguém. Não vou ouvir a voz de ninguém não. Você vai ouvir a voz de alguém. Se você não ouvir a voz de Deus, você está sendo guiado pela voz de alguém. Às vezes você vai ser guiado pela voz de Satanás. Às vezes você vai ser guiado pela voz dos seus sentimentos. Porque ou humanidade que gosta de ser guiado pelos sentimentos. Tem uma palavra que eu carrego comigo, que eu acho que foi o pastor Júnior que ministrou há muito tempo atrás. Nós não podemos ser guiados por sentimentos. Porque um dia eu estou bem, no outro eu estou mal. E se eu for guiada por sentimentos, no dia que eu estiver mal, eu não vou fazer o que tem que ser feito. Se você for guiado por sentimentos, o dia que você estiver mal, você nem levanta da cama. E não funciona assim. O cristão não é guiado por sentimentos. Nós somos guiados pela palavra. Porque se a gente ficar nessa onda de sentimento, o mundo é assim, né? Não estou legal. Não. Nós vamos na contramão do mundo. É difícil às vezes entender, mas eu e você temos que ir na contramão do mundo. E aqui em 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim. Vou ler na minha versão. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. Se atente aqui que o espíritos enganadores é com E minúsculo. E doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência sensível. O que está dizendo aqui em 1 Timóteo? O apóstolo Paulo está falando que... É o apóstolo Paulo, pastor? Acredita que eu estudei? Desculpa, irmãos. Mas ele está falando que nos últimos dias, quem acredita que está vivendo nos últimos dias? Então é o nosso tempo, é o meu e o seu tempo, amém? Nos últimos dias, o Espírito, com letra maiúscula, então o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, a coisa mais fácil é a gente cair naquela linha de pegar uma palavra que me agrade, mas não é a palavra de Deus. Por isso é importante, porque eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus. Porque nos últimos tempos, os últimos tempos é hoje, eu e você pode ser enganado. Não, Thaís, aqui não, no tabernáculo não. Irmãos, eu te afirmo, se a Bíblia diz que nos últimos dias muitos seriam enganados, quer dizer que são muitos. E eu e você precisa ter temor
para não estarmos no meio desses muitos. Os pastores precisam ter temor para não estar no meio desses muitos. Os líderes precisam ter temor para não estar no meio desses muitos. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que é o último biscoitinho. E é uma linha muito fina. Se a gente não conhecer a voz de Deus, para a gente pular para o outro lado e começar a criar uma doutrina que nos agrade, que seja boa aos meus ouvidos, é muito fácil. E aqui está falando, o Espírito expressa, ele afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. Então está falando que dará ouvido a espíritos enganadores, quer dizer que há vozes que não são vozes de Deus falando o tempo todo ao nosso ouvido. Com o intuito de quê? De fazer eu e você parar. De fazer eu e você retroceder. De fazer eu e você se desviar. E nós temos que abrir os nossos olhos. A nossa oração tem que ser: Senhor, abre os meus olhos para que eu discirna a tua voz da voz do inimigo. Porque às vezes a voz do inimigo pode vir na voz do seu esposo. Ah, Thaís, não, você está falando uma heresia. Vamos pegar a história de Jó. 2 pessoas vivendo a mesma situação. Os 2 perderam os filhos? Sim ou não? Os 2 perderam dinheiro? Era um casal. Se Jó ficou pobre, a esposa ficou pobre. Os 2 perderam a casa? Sim. O homem ficou doente. Ficou fácil para a mulher dele? Ficou, gente? Não, porque homem doente, misericórdia. Irmãos, parentes, 3:30 da manhã. 3:30 da manhã, essa noite você ri, né, irmão? Me acordou hoje. Não, eu tô chocada, eu tô falando sério. Thaís, eu tô com dor aqui na coluna. O que eu tenho a ver com isso, irmão? Não, eu tinha que abrir esse parênteses. Irmão, o que eu tinha a ver com isso? A vigília da noite, aquele friozinho. Aí hoje de manhã que eu fui raciocinar, eu acordei. Aí hoje eu falei, você é folgada, hein? Mulher, se tá doente, acorda. William, tô com dor. Faz isso, Jaque. Então, pensa no casal Jó. Irmãos, eles passaram a mesma coisa. A mesma situação, a mesma falta de dinheiro. Perdeu os 10 filhos, os 2 perdeu. Só que Jó se posicionou de uma forma. Ouviu a voz de Deus. E se você ler na Bíblia, você não vai ver no início Deus falando com ele em voz audível. E Jó ouviu do céu. Não. Jó conhecia a voz do Deus dele. E você vai entender mais pro final. Só que a esposa de Jó falou o quê? Homem, você não está vendo? Amaldiçoa seu Deus e ele falou, mulher, como uma louca você está falando. A gente pode ter o bem do Senhor e não pode ter o mal? Então olha aqui o parênteses, olha aqui o parênteses. Os 2 passaram a mesma situação e um ouviu a voz de Deus. Um se posicionou falando, não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não posso ter o mal do Senhor. E a outra, como uma louca, falou que amaldiçoou o seu Deus e morre. Então aqui, fica esse alerta para nós. Por que nós temos que conhecer a voz de Deus? Porque nesses últimos dias vai vir muitos espíritos, muitas vozes enganadoras. E essa voz vem em forma de esposo, às vezes. Essa voz vem em forma de amizade. Essa voz vem em forma de patrão. Essa voz vem em forma de líder. Eu não tenho receio de falar isso. Se um dia eu falar algo para você, mulher, e você vê que não está de acordo com a palavra, opa, peraí. Nós temos que começar a ser críticos. E eu falo isso com temor. Eu sei que os pastores preparam, todo mundo que sobe aqui prepara com muito zelo a palavra. Mas eu e você precisa começar a se despertar e ter temor daquilo que nós estamos colocando para dentro. Porque a Bíblia nos afirma, o Espírito afirma expressamente, nos últimos dias vão vir espíritos enganadores, homens que vão criar doutrinas. E aí, se você não sabe discernir a voz, você vai pegar para você, vai falar isso mesmo. Quem falou foi fulano de tal, então ele fala, é amém. E não é assim, irmãos. Não é assim. Outra importância de saber por que precisamos ouvir a voz de Deus. Porque se você souber ouvir a voz de Deus, se você discernir a voz de Deus, você vai saber quando a voz que está falando a você, ao seu coração, não é a voz de Deus. Ah, mas como assim, Thaís?
Você vai saber, se você ouvir a voz de Deus, você vai saber por exemplo, quem você é. Como as pessoas gostam de falar quem a gente é, sim ou não? Nossa, meu Deus do céu. Como as pessoas gostam de falar quem eu sou. Como as pessoas gostam de falar quem você é. Você é isso, você é aquilo outro. Fulano de tal é assim, fulano de tal. Às vezes você cresceu ouvindo a sua mãe falar quem você é. E quem sua mãe fala que você é, quem ela acha que você é, não é quem você realmente é. Por isso a importância, irmãos. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, nesse culto de ensinamento, para falar: filho, você precisa aprender a ouvir a minha voz. Porque se você der ouvido às vozes que não são a minha voz, você vai acabar se estrupiqueando. Você vai acabar tomando uma atitude que não é para tomar. Você vai acabar fazendo uma coisa que não é para fazer. Você vai acabar numa prisão que não é para se estar. Tem gente que entrou aqui nessa noite e está preso por uma palavra. Está preso por uma voz. Porque alguém sempre falou: você é assim, você é assim, você é assim, você é assim. E você acreditou. Eu não sei onde eu já vi uma frase assim, que uma mentira contada diversas vezes tende a se tornar verdade para a pessoa. Você é feio, você é feio, você é feio. E o diabo é tão sujo que às vezes ele fala: nossa, Thaís, você é feia. Pela boca de um amiguinho brincando. Aí você vai em outro ambiente, a pessoa: nossa, como você é feia. Aí você vai em outro ambiente: nossa, você é feia. E a pessoa pega aquilo e começa a acreditar: eu sou feia. Eu sou feia. Será que é só eu, irmãos? Quantas pessoas aqui não estão presas a vozes que não é a voz de Deus? E o Senhor nos trouxe nessa noite para nos libertar disso. A palavra de Deus é para isso. Sabe? Não é emoção. Eu quero que você abra mesmo os seus ouvidos, porque o inimigo engana a gente. O inimigo, ele é mestre em enganar a gente. E ele tem enganado a gente. Quantas vezes eu já falei: eu sou tão assim. E eu estudando essa palavra, eu ruminando essa palavra, e o Espírito Santo falou para mim: você precisa acreditar em quem você é segundo a Bíblia. Querido, você precisa acreditar em quem você é segundo a Bíblia. Eu estava ali cantando aquele louvor, eu já coloquei as minhas vestes brancas. E quantas vezes eu entrei nessa igreja e já cantei esse louvor. E eu não sei você, mas eu vou falar de mim. Eu penso: eu já coloquei as minhas vestes brancas. E na minha mente vem assim: mas minhas vestes não estão brancas. Porque a gente começa a lembrar, né, de quem é. Do que a gente faz, do que a gente pensa. E o Espírito Santo falou ali para mim: Thaís, você precisa acreditar que as suas vestes estão brancas. E a gente precisa acreditar que as nossas vestes estão brancas. Porque o diabo fala, sabe o que para nós? Que suas vestes é suja. Você entra aqui e o diabo fala: que colocou o quê? Você está ali cantando e vem a voz falando: colocou vestes brancas nada, estava ali antes de entrar aqui fazendo isso. Beleza, irmão, você estava ali fazendo isso antes de entrar? Peça perdão agora que as suas vestes vai se tornar branca. Isso é a palavra que fala. Pior que não dá nem para entender, sabe? Não é fato de querer ou não, é a palavra. Deus não mente. Deus não mente. Se ele falar que aquilo ali é branco, aquilo ali vai se tornar branco, porque Deus não pode mentir. Então, você precisa saber discernir a voz, você precisa saber quem você é. A gente tem sido enganada por mentiras contadas diversas vezes. Por diversas vezes eu tenho acreditado que o meu pecado é grande demais. Não, o meu pecado é grande demais. Mas em Isaías 43, 25, o que o Senhor diz em Isaías 43, 25? Lu, coloca para nós, por favor. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. O diabo fala:
Não, seu pecado é grande demais. E eu vou te falar, quem fala isso para você é o diabo, irmãos. Porque o Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo nos orienta. Fala, filho, não está legal, mas ele não acusa. Quando você entra aqui acusado, acanhado, não querendo levantar a mão, não querendo olhar para o alto, lembre-se o que a palavra diz para você. O que a palavra diz para você. Eu mesmo, esse eu é Deus. Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Ele não apaga porque eu e você é bonitinho. Ele apaga por amor dele. E dos teus pecados eu não me lembro mais. Então nós temos que começar a discernir. Crente bonito, nós temos que sair daqui nessa noite. Quando o diabo acusar a gente ali, ó, porque ele acusa. E ele fala, você tem esse pecado. Você fala, olha, dos meus pecados o Senhor já apagou. E ele não se lembra mais. Nós temos que começar a declarar. Quando você ouvir, sabe, quando você começar a ouvir o diabo falar, porque a gente ouve na mente, se você achar que é você, não importa, quem você acha que seja. Se é algo que não está de acordo com a Bíblia, você fala a Bíblia. Você declara o que o Senhor fala ao teu respeito. Em Isaías 1,18, se você ainda acha que, mas meu pecado é grande demais. Isaías 1,18, o que o Senhor fala para nós? Em Isaías 1,18. Vamos ler a Bíblia, porque é a Bíblia que nos transforma, é a Bíblia que nos liberta. Será que eu anotei errado, Lu? É esse mesmo, ó. Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, e eles se tornarão brancos como a... Irmão, não importa a cor, a Bíblia está falando o quê? Ainda que seu pecado seja escuro, seja vermelho, vinde, que eles se tornarão branco como a... Não, problema o que o diabo pensa, problema o que o irmão pensa. Irmãos, às vezes Jesus vai te perdoar, os irmãos não vão te perdoar. Mas quer que eu te fale um negócio? Deixa o irmão seguir, se perdoa e declare a palavra. O que não pode é você ficar parado, porque o irmão não está te perdoando, porque as pessoas estão me vendo assim. Chega, eu tenho que viver o que a Bíblia diz que eu sou. E lógico, eu quero que você tenha equilíbrio. Eu não estou falando que você não tem que se importar com o que a pessoa pense. Só que a gente chegou num paralelo de que eu me importo demais com o que a pessoa pensa de mim. Aí eu não venho e não canto porque fulano de tal pensa isso de mim. Eu não venho e não vou para a mesa porque cicrano de tal pensa isso de mim. Eu não vou e não venho para o café porque biblioteca de tal pensa isso de mim. Irmãos, chega, é o que Deus diz de você. E eu não estou falando o que a gente acha que Deus diz. É o que Deus diz. Lembra o que eu falei? Deus não mente. Se Ele falou, está falado. Não dá para voltar, mais ou menos. Deus não mente. 1 João 1,9. Meu pecado é grande demais. Tudo mentiras que eu escuto. Você escuta essas mentiras? Eu não sou digno de estar aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Do quê? Os pecados. Querido, você pecou há 10 minutos atrás? Confessa que Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Seja livre. Para de ficar preso pelas mentiras de Satanás. Porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque eu preciso entender que existem vozes que vão nesses últimos dias tentar me enganar. A Bíblia diz em Gálatas 1,8 que se vier alguém... que seja um anjo, Paulo falando, se eu, ainda que nós mesmos, é Paulo falando, ou um anjo do céu venha e anuncie um outro evangelho, que já foi, um outro evangelho que não seja esse que está anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema. Irmãos, se alguém te falar algum outro evangelho que é diferente desse, desconsidera. Desconsidera. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso entender que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou, fala aí, bate no seu peito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é o que minha mãe diz que eu sou. Não é o que meu esposo diz que eu sou. Não é o que... É o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? E nós vamos chegar na voz de Deus. João 1,12. O que a Bíblia diz que eu sou. Sou filho de Deus. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, e aos que creram em seu nome. Só até aqui. Nós somos filhos de Deus. Bata no seu peito e fala: eu sou filho de Deus. Recebeu a Jesus? Você recebeu a Jesus, irmão? Se não recebeu, essa é a noite. Mas se você recebeu, você é filho de Deus. Ninguém pode dizer o contrário. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu sou amigo de Cristo. Você que às vezes entrou aí pensando: eu não tenho amigos. Você é amigo de Cristo. João 15:15. Eu sou amiga de Cristo. Ah, mas você é amiga de Cristo? Ah, quem é você, Thaís? A Bíblia diz que eu sou amiga de Cristo. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos. Nós somos amigos de Cristo. Eu sou livre da condenação. Romanos 8:1. Eu sou livre da condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Não há condenação para mim, não há condenação para você. Nós estamos livres de toda condenação. Eu fui justificada. Bate no seu peito e fala: eu fui justificado. Eu fui justificado. Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com quem que a gente tem paz? Por nosso Senhor e Salvador Jesus. É por causa de Jesus, irmãos. Oh, Deus. E eu poderia ficar horas. Ontem lá nas mulheres, a dona Lau leu Salmos 139. Eu fui formado de maneira maravilhosa. Medita no Salmo 139. Ele diz ali, a Bíblia diz: eu fui formado de maneira maravilhosa. Você foi formado de maneira maravilhosa. Então não tem como você ser feio. Se a Bíblia está falando que você foi formado de maneira maravilhosa, pouco importa o que as pessoas estão dizendo, porque a Bíblia diz que eu fui formada de maneira maravilhosa. É isso, irmãos. Sabe, a gente precisa sair daqui. Thaís, você precisa sair daqui declarando. Irmãos, olha, há muito tempo eu ainda estou me libertando. Muito tempo eu peguei uma palavra que as pessoas falam: ela é assim, ela é assim, ela é assim. Não, eu não sou assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Irmãos, e é um passo de cada vez. Talvez você não está 100% paciente, mas calma. Vai caminhando, que você vai melhorando. Aí cai, aí volta de novo, corrige de novo. Porque a caminhada é assim, não é assim? O problema é que a gente não tem paciência com a gente não tem paciência com o outro. Eu falo isso sempre que eu prego aqui: ninguém é só defeito, ninguém é só qualidade. Ninguém é só defeito, ninguém é só qualidade. Se você andar comigo, você vai ver a minha pior face. A minha casa, os meus familiares têm um gostinho de quem eu sou. Mas eu não sou só defeito. Você não é só defeito, você não é só qualidade. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, amém? Nós somos criação de Deus. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E o diabo tem tentado destruir isso, fazendo a gente acreditar que nós não somos ninguém. Eu sou amado por Deus. 1 João 4:10. Eu sou amado por Deus. 1 João 4:10. Depois, se você quiser, a gente posta lá nas redes todos esses versículos para você passar a semana. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não foi a gente que amou a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amém? Não foi você que amou a Deus. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Nós somos amados por Deus. Deus me amou primeiro. Então, não fica assim pensando: mas meu filho, ele sabe. Esse seu defeito aí, ele sabe. Dá na mão dele que ele vai trabalhar. Entrega, tenha paciência, tenha calma, seja... esqueci aquela palavra bonita, mas seja paciente com você. Seja paciente com você. Às vezes a gente quer ser paciente com todo mundo, né? Mas não somos pacientes com a gente. Fica se penalizando, Não, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita. Você é perfeito? Eu não sou perfeita. Tenha paciência com você, porque o nosso Deus vai nos aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus, amém? Até a volta.
E nós somos santos. A palavra de Deus diz, vocês são geração... Quem pode me ajudar nesse versículo? Geração eleita, sacerdócio, povo santo. Eu misturo os negócios, mas não é. Nós somos geração eleita, povo santo, escolhido. E o diabo põe na nossa mente que a gente é um pecador que fica tentando ser santo. Não, nós somos santos que às vezes pecamos. Porque a partir do momento que você aceita o Senhor, você é justificado. A santificação é um processo, e isso fica para uma outra palavra. Mas nós somos santos, todos os santos. Se você vê as cartas do apóstolo Paulo, sempre ele cumprimenta a igreja como? A paz aos santos. Querido, eu e você é santo. Para de ficar falando, não, eu sou um pecador. Somos também. Mas você é um santo. É um santo em Cristo Jesus, amém? Você está conseguindo compreender isso? Tudo em Cristo Jesus, amém? E aí, depois de dito tudo isso, para finalizar, Thaís, como, se você não ouviu nada disso, só saia com isso, tá? Como eu posso ouvir a voz de Deus? Pergunta aí para o seu irmão, como eu posso ouvir a voz de Deus? Irmãos, eu queria poder firular, inventar, mas eu vou ser curta, direta e reta. O Lucas fala, você podia ser menos direta. Sabe como você ouve a voz de Deus? Lendo a Bíblia. Fala aí, lendo a Bíblia. Eu sei que talvez dentro de você veja aquela decepção. Mas não é possível. Eu sei, vocês estão rindo. Não, você tem que dar um segredo melhor. Não, irmão, não tem segredo não. Jesus é simples. Jesus é simples. Sabe como você ouve a voz de Deus? Lendo a Bíblia. Como que você ouve a voz de Deus? Se você não guardar nada dessa palavra, guarda só isso, tá? Como que eu ouço a voz de Deus? Lendo a Bíblia. Vamos falar isso? Como que eu ouço a voz de Deus? Como, irmãos? Não tem outra fórmula. Sheila, eu queria poder falar. Não, aí você vem, dá 3 pulinhos e ajoelha aqui e jejua 40 noites e 50 dias e 25 não sei o quê. E vai ali no pastor e pede para ele pôr a mão e põe um olhinho ungido. Irmãos, mas é lendo a Bíblia. É chocante, né? Porque a gente gosta de inventar, a gente gosta de fazer e firular. Mas é lendo a Bíblia. Thaís, como? Como que eu vou ouvir? Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Não é, Sheila? A Sheila manda a gente. Às vezes você olha lá e fala, que chato, mandando aqui os livros. Querido, você quer ouvir a voz de Deus? Lê os livros que ela está mandando lá. Não tem outro método. Sim, Deus fala audivelmente, fala. É o que eu falei, eu não vou pôr Deus na caixinha. Deus pode falar. Deus fala através dos irmãos, fala. Deus fala através da palavra, fala. Deus fala através do louvor, fala. Mas sabe aonde é o cerne, o negócio mesmo? É aqui, ó. A base mesmo. Pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia e vai ler que Deus vai falar com você. Aí sabe qual é o problema? A gente quer só ouvir Deus aqui no domingo, na terça, na quinta. Irmãos, está chegando o tempo que esses cultos não serão suficientes. Eu falo isso para mim, tá? Está chegando o tempo que esses cultos não serão suficientes. Você precisa se alimentar na tua casa. Você precisa ouvir a voz na tua casa. Você precisa abrir a Bíblia na tua casa. Você abrir, mas eu não entendo. Olha, irmãos, a gente tem desculpas para dar e vender e emprestar. Eu não entendo, é chato, dá sono, é complicado. Versões bíblicas tem muitas. NVI, BBB, bababá, e mensagem. Não é desculpa, meu irmão. Quer ouvir a voz de Deus? Pega a tua Bíblia, abre ela, senta lá no teu quarto e fala, Senhor, fala comigo. Mas a gente é tão egoísta que a gente quer que esteja aqui em Timóteo. E diz-tu isso, Thaís. Não vai estar assim, irmão. Só que o Espírito Santo de Deus, quando você começa a ler e meditar naquela palavra, ele vai trabalhar no teu coração. Ele vai responder.
Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar. A gente vê, eu já vivi na minha vida várias situações que a gente quebra a cara porque não pega a Bíblia, não abre, não lê, não estuda, não ouve o que o Senhor tem para nos dizer sobre aquela situação. Aí depois fala, ai, mas eu não ouvi a voz de Deus. Tem irmãozinho que tem coragem de chegar em mim, ou eu já cheguei no pastor, estou precisando ouvir a voz de Deus. Ô filhinho, vai para casa, abre a Bíblia e lê a Bíblia. Ah, irmãos, é isso aí. Não tem segredo. Abre a Bíblia, que você vai ouvir a voz de Deus. Precisamos voltar para a palavra, precisamos voltar para a fonte. É muito fácil eu jogar nas costas do pastor Rogério, do pastor André, do pastor Júnior, o peso deles jejuar, deles meditarem, e eu só vim aqui mastigar a marmitex. Agora eu quero ver eu ir lá para o meu quarto e ruminar a palavra e falar, o que está querendo dizer aqui, Senhor? Espírito Santo, o que está falando aqui? E é isso que o Senhor está chamando a gente. O Senhor está nos chamando para isso. O Senhor não quer mais que o pastor Júnior seja o que traz a marmitex só. Que a Thaís, que fulano, que a Jaque. Aqui é uma bênção e nós vamos receber. Sabe, a gente às vezes está desanimada e vem e recebe. Recebe a exortação, recebe a vitória. Mas o que vai sustentar a nossa refeição é em casa. O Vinícius começou aqui falando, sabe? O alimento, quem se alimentou aqui hoje? É em casa. Quem come só na terça, na quinta? Não tem como, irmãos. Temos que ler a Bíblia. Cristão, ou você que nem aceitou Jesus ainda, temos que ler a Bíblia. Fala para o seu irmão aí, leia a Bíblia. Não dá mais para a gente ter essa desculpa, essa mentalidade. Não dá mais para a igreja de Cristo inventar desculpas para não ler a Bíblia. Não dá, irmãos. Eu estou falando isso para mim. Não dá. Eu não tenho tempo. Mentira. Eu fico no WhatsApp 4, 5 horas. Eu te desafio a você pegar seu celular aí e olhar aquele aplicativo. Tem um negócio aí, né? Que mostra a quantidade de... Como? Tempo de uso. Descobri isso esses dias. Eu fiquei chocada. Então, mas eu não pus. Tem um alerta, né? Mas eu te desafio, eu estou falando sério. Se você quiser, eu te dou um tempinho para você abrir seu celular e você olhar o tempo de uso. Descarado. Olha o tempo de uso. Você vai ver o WhatsApp. 3 horas. Gente, eu fiquei chocada comigo. O Instagram tinha um dia que estava dando 8 horas. 8 horas. Eu estou confessando aqui. E eu tenho coragem de deitar 11 horas da noite e falar, ah, Senhor, perdoa que hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia. Mentirosa. Mentirosa, eu sou uma mentirosa. Aí fico lá, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E Deus abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia, Thaís. Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia, Thaís. Ô irmãos, é isso que Deus quer falar para nós hoje. Abre a Bíblia. É só isso. Se você não lembrar de nada, lembra disso, abre a Bíblia. Porque vai chegar dias trabalhosos. Está perto, irmãos. Os nossos filhos estão sendo bombardeados. É na escola. E é cartilha que o menino tem que ser menina. Que é todes, que é tudes. E tude. E você fica, meu Deus do céu. Abre a Bíblia para o teu filho, mãe. Lê na hora de dormir. Ai, mas ele não entende. Abre a Bíblia para o teu filho. Abre a Bíblia para o teu neném. Começa a ler, minha irmã. Lê para o teu filho. Ele não está entendendo, você acha que ele não está entendendo, mas no mundo espiritual, alguma coisa está acontecendo. Irmãos, vamos acordar. A minha casa precisa acordar, a sua casa precisa acordar, senão vai acontecer de que vai chegar o dia, se fecha a igreja de novo, como fechou. E aí? Se cancela os online? E se daqui para amanhã o pastor Júnior não pode mais estar aqui, e os pastores não podem mais estar aqui, já era, cada um na sua casa, você agora é a igreja na sua casa. E aí? Ai meu Deus, agora eu estou perdida. Não, abre a Bíblia. Abre a Bíblia, meu irmão, Deus está falando para nós essa noite. Começa de agora, porque vai chegar uma hora, e está perto, que os espíritos enganadores vai começar a falar. E esse espírito vai vir de gente de perto. Você está achando que vem... Você acha que o diabo vem... Oh, eu sou o diabo, faz isso. Oh, ele não é bobo não, irmão. Ele vem sutil. Ele vem com palavras, sabe? Às vezes até a Bíblia. Porque ele é esperto. O que ele fez com Jesus?
Não, a gente tem que dar o mérito, né, nessa parte. Falou o que para Jesus? Se joga daí, porque se você se jogar, a Bíblia diz que o quê? Que os anjos vai te pegar. Ele usou a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia melhor que nós. Misericórdia, Senhor. Irmãos, abre a Bíblia. Tudo o que precisamos para viver de forma plena está na palavra de Deus. Criação dos filhos, palavra de Deus. Namoro, palavra de Deus. Sexo, palavra de Deus. Que mais? Que mais? Você fica na dúvida. Pensa nesse assunto. Está na palavra de Deus. Vai para a Bíblia. A Bíblia diz em Salmo 119, 105, e nós já estamos terminando. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Se você não entender nada da Bíblia, se essa for a sua desculpa, vamos fazer o seguinte: medite em Salmos. Vai para Salmos, comece em Salmos. E eu tenho certeza que nessa caminhada progressiva, o Espírito Santo vai se revelar a você. Irmãos, às vezes a gente escuta muito. Ai, você sabe muito. Irmãos, é o próprio Espírito Santo que revela para nós. Senta ali, tenha paciência, abre e fala: Espírito Santo, me revela aqui. Eu não estou entendendo isso. Faça isso, meu querido. Salmo 119, 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Tem como andar no escuro? Não, não tem como andar. Em João 10, 27. Lu, abre para mim, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos ler esse versículo? As minhas ovelhas, eu as conheço. Irmãos, as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. Como, Thaís? Como que a gente ouve a voz de Jesus? Como? Não vamos inventar. Como? Leia a Bíblia. As crianças já sabem. Faça a oração. Faça a oração. Irmã, a gente quer inventar muito. Não, a gente inventa demais. Meu Deus do céu, nós inventamos demais. Leia a Bíblia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E aí o que acontece? Elas me seguem. Se eu não ouço, ele não vai me conhecer. E eu não vou seguir. Vocês estão vendo como agora não é? Agora o que a gente quer fazer? Quero seguir, mas não quero ouvir, mas não quero conhecer. Não tem como, irmão. A Bíblia está ali na ordem. As minhas ovelhas ouvem. Aí eu as conheço. E aí elas me... A gente quer seguir sem conhecer, sem... Começa a ler a Bíblia, meu irmão. Deus quer falar conosco. Essa noite Ele está chamando os filhos dEle para ouvir a voz dEle. Você que entrou aqui nessa noite falando: Senhor, fala comigo. Ele está falando com você. É com você mesmo. Você quer ouvir minha voz, filho? Quer ouvir minha voz, filha? Vai para casa e abre a Bíblia. É isso que o Senhor tem para nos dizer essa noite. Pode ser que não é o que eu queria ouvir, mas é o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias. Por quem? Pelo Filho. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo vivo. O que diz em João 1? Ele é o verbo que se fez. Quer ouvir a Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus é a palavra. Tudo, irmãos, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Do início ao fim. Em Lucas 24, se eu não me engano, 44, eu acho. Nós vamos abrir. Mais versículo? Nós vamos abrir, porque nós estamos falando de ler a Bíblia. Vamos ler Bíblia. Lucas 24, 44. Diz assim. Deixa eu ver se é isso, Lu. São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. 45, 44. Que convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Tudo é sobre Jesus. A Bíblia é Jesus. O verbo, a palavra, às vezes você lê lá João 1, e o verbo se fez carne, e no início ele estava com Deus, você está falando de Jesus. A palavra se tornou carne. Jesus é a palavra viva, como já foi dito aqui hoje nesse altar. Jesus é o pão vivo. Jesus é a palavra. Irmãos, para finalizar, pode já vir o Ministério de Louvor. Se você quiser, porque tem a opção também, tem a condicional de querer. Se você quiser, você pode ser livre nessa noite. A palavra de Deus diz, em João 8:32. Abre para nós, Lu, por favor. João 8:32, vamos ler isso? Fique de pé comigo. Lembra o que eu falei? Se você não lembrar de nada, saia daqui só lembrando que como Deus fala comigo, lendo a Bíblia. Irmãos, eu quero que você entenda que, Thaís, então quer dizer que Deus não fala audivelmente? Fala. Quer dizer que Deus não fala? Nossa, se eu abrir aqui, cada um, nós estávamos brincando que Deus fala até através do teatro, né, Sheila? Deus manda teatro, Deus manda dança, Deus manda, eu sei, Deus fala, irmãos, Deus manda passarinho na porta, Deus manda ônibus, já aconteceu, sabe, de tipo, você tá lá cabisbaixo e aquele ônibus que vem com, tipo, reservado, aí tá lá escrito, Deus é fiel, Deus fala do jeito que Ele quer, mas o problema é que a gente que não tem ouvido. E o que eu quero me apegar com você aqui nesta noite é, principalmente, Ele fala através da palavra dEle. Vamos desmistificar. Quer ouvir a voz de Deus? Começa a abrir tua palavra. Chega em casa, antes de dormir, lê uns salmos. Medita na palavra. Acordou amanhã, medita na palavra. Tá passando luta lá, prova atrás de prova? Abre a palavra. Para Deus falar com você. Eu rasgo a minha Bíblia. Se Deus não falar com você. Porque essa palavra é viva. Essa palavra é viva. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Irmãos, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso. Chegará o dia. E para isso que os pastores, a quem eu amo muito, porque aqui, graças a Deus, nessa igreja, as palavras que saem desse altar são palavras de vida. Mas eu sei que eles permitem eu falar isso. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que analisar. Nós temos que ver. É porque o pastor Júnior está falando que está certo? É, pastor. Eu tenho que meditar. É porque a Thaís está falando que está certo? Chegar em casa, pega a Bíblia e fala, não, deixa eu ver se é isso mesmo. Porque virão dias que espíritos enganadores vão enganar muitos. E eu não quero estar neste meio. Você quer estar nesse meio? Então, como que a gente vai fazer isso? Só se combate a mentira com a verdade. O único jeito da gente combater a mentira é com a verdade. Quando o diabo falar para você algo, eu não sou ninguém, eu não sou aquilo, eu não tenho dom e talento nenhum, meu querido, abre a Bíblia, procura lá na internet, eu não sei, pede para o pastor, me dá uma palavra sobre isso e declara a palavra, amém? Vamos ler junto João 8:32. 1, 2, 3. E conhecereis. Declare mais uma vez isso para você. E conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Declare isso para você mais uma vez. E conhecerei a verdade, e a verdade me libertará. A verdade vai te libertar do sofisma. A verdade vai te libertar dos falsos estigmas. A verdade vai te libertar da falsa santidade. A verdade vai te libertar das coisas que as pessoas falam que você é. A verdade vai te libertar. É a verdade que vai nos libertar. Hoje nós caminhamos mais um passinho para conhecer o Senhor.
Mais um passinho. Nós saímos daqui nessa noite com uma chave. Eu e você tá saindo daqui nessa noite com uma chave poderosa. Você que entrou aqui falando, Senhor, fala comigo. Pega essa chave e leva para tua casa. Sabe qual é a resposta para a sua pergunta? Leia a Bíblia. Sabe qual é a resposta para o teu problema? Leia a Bíblia. Sabe qual é a resposta para esse demônio que não está caindo? Leia a Bíblia. Sabe qual é a resposta para essa angústia, para essa ansiedade? Leia a Bíblia. Sabe qual é a resposta para essa depressão? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. Sabe qual é a resposta para essa angústia, para esse desejo de morte? Leia a Bíblia. Eu queria poder te dizer outra coisa, mas a única coisa que o Senhor nos diz nessa noite é: e conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. É isso, nós temos que conhecer a verdade. E nós vamos orar nessa noite, pedindo para que o Senhor revele toda a verdade para nós. Oh, meu querido, se você orar de coração, eu tenho certeza que o Paizinho, o Deus maravilhoso, Ele vai te atender. Ele vai chegar com você lá no quarto e vai falar: filho, senta aqui que agora é eu e você. Senta aqui. Vamos conversar como a gente nunca conversou. Abre a Bíblia que eu vou falar com você. Irmão, para de procurar profeta A, profeta C e pessoa que rodopia. E ali naquela igreja tem hoje revelação. A revelação é a Bíblia. Tudo o que tinha que ser revelado para nós já foi revelado nessa palavra. Tudo o que tinha que ser revelado para Thaís já foi revelado nessa palavra. Tome posse. Não menospreze essa palavra. Vamos tomar posse. Sabe por quê? Se nós caminharmos diante dela, com ela, se nós caminharmos sobre essa palavra, a nossa família vai vencer, o nosso casamento vai vencer, o nosso serviço nós vamos vencer, porque não tem como nós não crescermos se não ouvirmos essa voz aqui, ó, a voz de Deus. Você, meu querido, que talvez ainda não entregou a vida para Jesus, que está mais para lá do que para cá, que está confundindo as coisas, essa é noite de reconciliação. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Eu não preciso fazer isso por você. Faça por você mesmo. Espírito Santo de Deus, peça ajuda para Ele. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Se é verdade o que essa menina está falando, que o Senhor fala comigo, me ajuda, me ajuda. Que eu nunca mais olhe a Bíblia da mesma forma que eu olhava. Que quando eu abrir na minha casa, salte aos meus olhos, que eu seja alimentada, que eu entenda, que o Senhor fale ao meu coração. Querido, hoje é noite de reconciliação. Começa a orar, começa a pedir ajuda, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele pode fazer o que o pastor, o que ninguém pode fazer. Jesus Cristo, o Verbo vivo, está aqui. A palavra viva está aqui nessa noite, amém? Que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Oh, aleluia! Sim, Pai. Mas que a todas as vozes, oh, aleluia! Aleluia! Tua voz vida traz e promessa nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo.
tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, aleluia, tua palavra, oh, tua palavra, terra e céu irão passar, descerá. Vem usar nossa voz, a palavra, para que o mundo receba. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A palavra para que o mundo receba teu amor. Suas vozes, tua palavra, tua palavra. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Aleluia. Glória a Deus. Quantos ouviram a voz de Deus aqui? De forma direta, pontual, sem rodeio, Deus falou conosco. E a Thaís, ela fez uma pergunta: pastor, você já ouviu a voz de Deus audível? Isso aconteceu raramente na minha vida, de 40 anos. Mas eu escuto a voz do diabo todo dia. Todo dia eu escuto a voz do diabo. Eu preguei domingo agora, e desde domingo eu escuto uma voz dizendo: por que você pregou? Para de pregar. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. É por isso que eu e você precisamos estar firmados na palavra. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa estar firmado naquilo que Deus falou ao seu respeito. Jesus, ele foi tentado, ele venceu a tentação. Depois disso ele se batizou, e a voz do Pai declarou sobre ele: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois disso ele passou pela tentação de Mateus 4, porque o diabo, ele veio para tentar colocar em dúvida na vida do próprio Filho de Deus aquilo que ele era. E é assim nas nossas vidas diariamente, irmão. Você precisa vencer, e você vai vencer através da palavra. Amém? Glória a Deus. Então você precisa dar essa resposta hoje. Eu quero fazer um desafio aqui para você hoje. Eu não posso terminar esse culto depois de uma palavra dessa. Graças a Deus que não fui eu que preguei, foi a Thaís hoje, né? Você precisa dar uma resposta para essa palavra, e você precisa mudar a sua rotina a partir de hoje. Você precisa mudar a sua rotina a partir de hoje. Você precisa criar o hábito de ler a Bíblia diariamente. Eu levo umas crianças para a escola. Todo dia eu estou batendo na tecla: já leu a Bíblia hoje? Pastor, comecei a ler Salmo. Esses dias eu perguntei para um: você leu a Bíblia hoje? Eu li o livro de João. Estava escrito o que no livro de João? Estava escrito sobre Davi e Golias. No livro de João? Muda a sua vida hoje. Coloque em prática aquilo que Deus ministrou. Separe ali minutos do seu dia. Leia um capítulo da Bíblia, 2, 3. Reserve minutos para ler, meu irmão. Quebre de uma vez por toda hoje essa indisciplina que nós temos em relação à nossa vida diária com Deus, de busca diária. E leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Faça um desafio agora com você, de fazer um voto com Deus aqui. Coloque a mão no seu coração e faça uma aliança com Deus. Senhor, vou tomar vergonha na cara, Pai. E vou diminuir as redes sociais, Senhor. E vou ler a minha Bíblia.
Vou ler a minha Bíblia, Senhor. Faça essa oração com Ele agora. Vai na condução no trabalho, abre a Bíblia. Escute a Bíblia. Coloque lá o aplicativo, tem um fundo musical lá tão gostoso, você ouve. Leia a Bíblia na condução, leia a Bíblia na hora do seu almoço. Leia a Bíblia. Medite na palavra de dia e de noite. Quer vencer, Josué? Medite na palavra dia e noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os espíritos enganadores, os demônios, doutrinas de homens, segundo os ensinos de homens, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Faça essa aliança com Deus, de ler a Bíblia todo dia. Amém? Pode acender as luzes. Acende as luzes para mim, por favor. Vamos lá. Quem fez essa aliança aqui hoje? Levanta a mão. Oh, glória. Quem fez essa aliança de ler a Bíblia todo dia aqui? Ó, Jesus, olha cada mão levantada aqui. Se esforce, amém? Eu sei que vai ter momento que você vai esquecer, mas não pare por isso. Sabe quando a gente faz um jejum e a gente esquece? É falar, agora terminou, já era. Não, volta, pega de novo, comece. Mas não desista não, em nome do Senhor, amém? Graças a Deus por essa noite. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial, por esse tempo aqui na Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que momento precioso, Pai. Que momento precioso. Oh, santo, 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 santo é o Teu nome. Sua presença é tão preciosa, Pai. E a gente tem pressa de sair dela, Senhor. Oh, santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu estava lendo a história de José, antes da bênção apostólica, e falar sobre os 7 anos de prosperidade e os 7 anos de escassez que José passou. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Nós estamos nesses 7 anos de prosperidade, mas o Espírito Santo falou que ele está acabando, e que nós precisamos nos preparar para o dia mau. Nós estamos pegando 7 anos de prosperidade, de paz, momento de se preparar, de se revestir, de conhecer a Deus, e nós estamos desperdiçando. É tempo de se revestir do Senhor, porque virão dias trabalhosos, virão 7 anos de escassez, virão 7 anos de dificuldade, espiritualmente falando, virá um tempo de muita luta, muita tribulação, para a igreja do Senhor principalmente. É por isso que nós precisamos estar firmados na palavra, em Deus. Pegue os 7 anos de prosperidade, esse tempo que Deus está te dando, e se prepare, se encha de Deus, se revista da armadura de Deus, para que você e eu possamos estar firmes no dia mau, possamos estar firmados no Senhor. Levante sua mão para o céu, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família hoje para sempre. Aquele que acredita, declare. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.